Ficção científica também no sentido em que os pontos fracos se revelam. Ao escrevermos, como evitar que escrevamos sobre aquilo que não sabemos ou que sabemos mal. É necessariamente neste ponto que imaginamos ter algo a dizer. Só escrevemos na extremidade de nosso próprio saber, nesta ponta extrema que separa nosso saber e nossa ignorância e que transforma um no outro. É só deste modo que somos determinados a escrever, suprir a ignorância e a transferir a escrita para depois ou antes torná-la impossível. Talvez tenhamos ali, entre a escrita e a ignorância, uma relação ainda mais ameaçadora que a relação geralmente apontada entre a escrita e a morte, entre a escrita e o silêncio. Falamos, pois, de ciência, mas de uma maneira que, infelizmente, sentimos não ser científica. Aproxima-se o tempo em que já não será possível escrever um livro de filosofia como há muito tempo se faz. O velho estilo. A pesquisa de novos meios de expressão filosófica foi inaugurada por Nietzsche e deve prosseguir, hoje relacionada à renovação de outras artes, como por exemplo o teatro ou o cinema. A este respeito, podemos desde já levantar a questão da utilização da história da filosofia. Parece-nos que a história da filosofia deve desempenhar um papel bastante análogo ao da colagem numa pintura. A história da filosofia é a reprodução da história da filosofia. Seria preciso que a resenha e a história da filosofia atuasse como um verdadeiro duplo e que comportasse a modificação máxima própria do duplo. Imagina-se um Hegel filosoficamente barbudo, um Marx filosoficamente galbro, do mesmo modo que uma Gioconda bigoduda. Seria preciso expor um livro real da filosofia passada como se tratasse de um livro imaginário e fingido. Sabe-se que Borges se sobressai na resenha de livros imaginários, mas ele vai mais longe quando considera um livro real. O Dom Quixote, por exemplo, como se fosse um livro imaginário, ele próprio reproduzido por um autor imaginário, Pierre Menard, que ele, por sua vez, considera como real. Então, a mais exata repetição, a mais rigorosa repetição, tem como correlato o máximo de diferença. O texto de Cervantes e o de Menard são verbalmente idênticos, mas o segundo é quase infinitamente mais rico. As resenhas de história da filosofia devem representar uma espécie de desaceleração, de congelamento ou de imobilização do texto. Não só do texto ao qual eles se relacionam, mas também do texto no qual eles se inserem. Deste modo, elas têm uma existência dupla e comportam como duplo ideal a pura repetição do texto antigo e do texto atual um no outro. Eis porque, para nos aproximarmos dessa dupla existência, tivemos algumas vezes de integrar notas históricas em nosso próprio texto. Então, esse é um trecho aqui da obra, essa obra aqui do Gilles Deleuze, Diferença e Repetição. Espero que vocês tenham gostado. É um trecho do prólogo. Hasta la vista, babies. Até a próxima.